Nem todo beijo é sinal de amor. Nem toda aproximação vem da luz. Há gestos que brilham como ouro, mas nascem do abismo. Palavras suaves podem esconder lâminas, e o toque mais doce pode ser o começo de uma condenação. Naquela noite, o vento do monte carregava um silêncio estranho. Era o tipo de silêncio que antecede o colapso dos reinos e o despertar das almas. O ar estava pesado, denso, como se o próprio tempo tivesse parado para observar. As folhas das oliveiras se moviam lentamente, como testemunhas vivas de um segredo que o mundo ainda não estava pronto para ouvir. O céu estava imóvel. As estrelas, tímidas, pareciam esconder seu brilho. Algo sagrado e terrível pairava sobre aquele lugar. O Filho do Homem orava, ajoelhado, e o som de sua voz parecia atravessar dimensões. Cada palavra era uma ferida e uma cura. Cada suspiro, um eco de eternidade. Ele pedia que o cálice, se possível, fosse afastado. Mas, no fundo, sabia que o cálice já lhe pertencia. O suor escorria de sua testa como gotas de sangue, e a terra parecia absorver aquele sacrifício antes mesmo da cruz. Em volta, os discípulos dormiam. Não porque estavam cansados, mas porque o espírito humano não suporta o peso do invisível por muito tempo. O sono era uma fuga. O medo, uma sombra que se arrastava no coração dos justos. E então, ao longe, algo se moveu. O som de passos, de vozes sussurrando ordens. Judas caminhava entre elas. Seu olhar era de quem já não pertencia nem à luz, nem às trevas, perdido no vazio entre o arrependimento e o desejo. O brilho da prata em seu cinto parecia zombar de sua alma. Aquela não era apenas uma traição, era o cumprimento de uma profecia antiga, escrita nas fibras do tempo. O Filho de Deus levantou o olhar e o viu aproximar-se. Não com raiva, nem surpresa, mas com tristeza serena. Ele sabia, sempre soube. Pois a traição não acontece no momento do beijo, mas muito antes, quando o coração se afasta silenciosamente da verdade. O vento soprou mais forte e o jardim se encheu de uma presença invisível. Os anjos observavam, as forças espirituais aguardavam. O destino da humanidade estava prestes a se dobrar diante de um simples gesto humano. O beijo que viria não seria apenas o símbolo da traição. Seria o espelho de todas as vezes em que o homem beijaria a verdade. E ainda assim, escolheria as trevas. Aquele momento no monte não foi apenas o início da crucificação, foi o início da revelação. O instante em que o amor mais puro se deixou tocar pelo engano mais profundo. E desde então, o eco desse beijo nunca cessou. Ele continua vivo, percorrendo os séculos, encontrando cada alma que ainda precisa decidir a quem entregará o seu coração. Judas caminhava entre sombras e tochas, e cada passo parecia reverberar, não apenas no chão do jardim, mas no âmago de sua própria alma. As moedas em seu cinto tilintavam com uma cadência que mais parecia um martelar de condenação do que a lembrança de um pagamento. Ele acreditava estar no controle, mas cada passo que dava era guiado por um destino antigo, invisível, tão implacável quanto o vento que agitava as folhas das oliveiras. Seus olhos buscavam Jesus, mas não havia ternura neles, apenas uma mistura de medo, desejo e arrependimento prematuro. Ele conhecia a história antes de ela acontecer, sentia o peso das eras sobre suas costas e ainda assim avançava, cego pela promessa de recompensa e pelo medo de perder o próprio conforto, o próprio poder, o próprio senso de relevância. O mestre estava ajoelhado entre as sombras, seu corpo curvado, mas seu espírito erguido acima das trevas. Cada suspiro parecia atravessar a noite, cada oração carregava séculos de paciência, cada gota de suor caía como uma semente de redenção sobre a terra do mundo. O silêncio do jardim não era vazio, era cheio de observação, cheio de presságios. Até as estrelas pareciam diminuir o brilho, como se temessem testemunhar o que estava prestes a se revelar.
O vento sussurrava segredos antigos entre as folhas, e Judas, apesar de todo o barulho das tochas e passos, podia ouvir o murmúrio da eternidade, uma voz que chamava de volta aquilo que ele já entregava às trevas. Quando seus olhares se encontraram, algo dentro de Judas tremeu. Não era apenas surpresa nem medo, mas o choque de uma verdade que ele não podia suportar. Jesus não olhava para ele como um inimigo, mas como quem vê o que poderia ser, como quem conhece cada fraqueza e cada pecado, e ainda assim escolhe não rejeitar. Era um olhar que atravessava a carne e a memória, que penetrava na mente e nas eras, que punia e perdoava ao mesmo tempo. E naquela profundidade, Judas viu não o homem que conhecia, mas o próprio reflexo de seu fracasso, o eco de cada escolha que o afastara da luz, cada momento em que preferiu ouro à fé, medo à verdade, conveniência à entrega. O beijo veio como inevitável, rápido, quase imperceptível, mas pesado como a eternidade. Um gesto humano carregado de consequências que se estenderiam por séculos. Ao mesmo tempo doce e corrosivo, o toque uniu amor e engano, fé e traição, luz e sombra, selando um destino que ninguém, nem mesmo Judas, poderia desfazer. As tochas lançavam chamas sobre rostos e folhas, mas nada iluminava tanto quanto o instante em que traidor e salvador se tocaram. O ar parecia pulsar com o peso desse encontro, e até o vento cessou por um momento, como respeitando a gravidade do gesto. E ainda assim, Jesus não recuou, não falou, não resistiu. Ele aceitou o toque como quem recebe a chave de um mistério que o homem não compreenderia, mas que o Espírito reconheceria. O beijo abriu portas invisíveis, revelou feridas antigas, mas também preparou o caminho para a redenção que só ele poderia trazer. Uma espada silenciosa começou a se erguer, cortando não a carne, mas o que precisava ser separado. A mentira da verdade, a sombra da luz, a escolha do ego da vontade divina. Judas sentiu o peso de tudo isso no instante seguinte. O arrependimento começou a corroer sua alma antes mesmo de ele compreender a profundidade do gesto. Cada memória da amizade, cada palavra compartilhada, cada gesto de bondade e paciência que Jesus lhe oferecera surgiam em sua mente como espectros que o acusavam. Ele tentou recuar, mas os pés já não obedeciam. A mão que levaria o beijo ao Salvador estava trêmula e a consciência lhe pesava como pedra. Cada instante parecia uma eternidade, cada respiração uma sentença. Ele sabia que o mundo nunca mais seria o mesmo e que a história carregaria seu nome como sinônimo de traição. Mas naquele momento, o coração dele ainda não podia compreender o papel do perdão. O jardim parecia se encher de presenças invisíveis. Anjos observavam, os céus se curvavam em silêncio e forças espirituais aguardavam o desenrolar do que havia sido escrito antes mesmo do tempo existir. Cada pedra, cada folha, cada sombra parecia estar alinhada com o drama que se desenrolava. E Judas, por mais que tentasse, não podia escapar do peso do instante. O beijo havia selado não apenas o destino de Jesus, mas o próprio destino dele, da humanidade e de todas as gerações que viriam depois. O traidor e o Salvador estavam unidos num gesto único, e o mundo inteiro, mesmo sem perceber, começava a sentir o impacto. O eco daquele beijo atravessaria os séculos, repetindo-se em cada alma que enfrenta a tentação de trair a luz. E ainda assim, Jesus permanecia sereno. A compaixão era maior que a traição, a entrega era maior que a maldade, e mesmo no ápice da sombra, a luz permanecia silenciosa e inquebrável, aguardando aqueles que teriam coragem de seguir além do engano. Ali, naquele instante, o jardim deixou de ser apenas um lugar físico e se tornou o espelho do coração humano, um lugar onde cada escolha, cada gesto, cada pecado e cada perdão coexistem, e onde o beijo e a espada continuam se confrontando silenciosamente. Pedro reagiu antes mesmo de pensar.
O instinto de proteção, cru e feroz, ergueu a lâmina em direção àqueles que se aproximavam e o aço brilhou como um raio na noite silenciosa. Mas Jesus, com calma impenetrável, estendeu a mão e disse: "Guarda tua espada, porque quem com ela fere, com ela será ferido." Aquelas palavras não eram apenas um aviso, eram uma revelação, uma lição que atravessaria os séculos. A espada de Pedro simbolizava a impaciência e o medo humanos, a tendência de lutar contra o inevitável, de tentar defender aquilo que não pode ser protegido por força física. Mas a verdadeira batalha naquela noite não era de ferro contra carne, nem de homens contra homens. Era a batalha invisível entre luz e sombra, entre verdade e engano, entre a entrega e a resistência do coração humano. O sangue do servo ferido pingava no chão, mas o corte real acontecia dentro dos que estavam presentes. Cada respiração carregava culpa, cada olhar carregava julgamento. Pedro não compreendia totalmente, mas sentia o peso da autoridade divina, a presença de algo maior que o medo e a força. Ele abaixou a espada, não por fraqueza, mas porque compreendeu, mesmo que por instinto, que o poder humano jamais poderia substituir a justiça e a misericórdia divinas. Judas observava a cena, o coração apertado, cada passo do mestre gravado em sua mente como se fosse um pergaminho eterno. A prata em seu cinto já não reluzia, mas queimava como ferro em brasa. Cada memória de amizade, cada gesto de bondade, cada palavra paciente do mestre surgia em sua mente como espectros acusadores. Ele sentiu o peso de sua própria traição se tornando físico, carregando-o para um abismo do qual não podia escapar. O beijo que dera, rápido e silencioso, já não parecia apenas um gesto humano. Era o ponto de partida de uma avalanche que o esmagaria. O cumprimento de um destino que sempre esteve além de seu controle. O jardim estava vivo. As folhas das oliveiras tremiam com o vento e com o peso do que se desenrolava. As tochas lançavam sombras que pareciam dançar com vida própria. O ar parecia pulsar, pesado, carregado de presságios e murmúrios invisíveis. Tudo ao redor refletia a tensão da eternidade. Cada pedra, cada galho, cada sombra parecia consciente de que testemunhava algo maior que a história. As forças do invisível se moviam e o universo observava. E Judas, mesmo imerso em seu plano, começou a sentir o terror do inevitável, a compreensão de que a traição não é apenas contra o outro, mas contra si mesmo e contra o próprio tempo. Enquanto isso, Jesus permanecia calmo. Seus olhos percorriam cada discípulo, cada sombra, cada detalhe do jardim, mas sempre voltavam a Judas. Não havia raiva, não havia repreensão, apenas compaixão infinita. A serenidade do mestre contrastava com o caos interior de Judas e com a violência potencial de Pedro. Era uma lição silenciosa. O verdadeiro poder não está na força, mas na paciência. Não está no ataque, mas na entrega. Não está no medo, mas no amor incondicional. E essa entrega, naquela noite, estava prestes a se tornar a arma mais poderosa que o mundo jamais conhecera. O vento aumentou, espalhando o cheiro da terra úmida e da folhagem esmagada. O ar estava pesado de expectativa. Cada gesto parecia carregado de significado. Cada olhar era uma sentença invisível. Judas, tentando controlar a situação, sentiu a fúria da impotência. Nada do que ele planejou poderia mudar o que estava acontecendo. Cada movimento de Jesus, cada palavra silenciosa, cada gesto de entrega parecia desfazer o controle que Judas acreditava ter. Ele estava sendo arrastado por forças que não podia compreender, forças que atravessavam o tempo, que existiam antes mesmo do primeiro sopro da criação e que continuariam muito depois de seu desaparecimento. Pedro observava, ainda respirando pesadamente, sentindo o impacto da autoridade espiritual que emanava do Mestre. Ele viu que a espada não podia salvar ninguém,
que a violência era inútil diante do que acontecia. Ele sentiu a lição que atravessaria sua vida inteira, que a entrega, o amor e o perdão são mais poderosos do que qualquer lâmina. E Judas, preso entre arrependimento e desespero, sentiu que a história o consumia. Cada decisão errada, cada passo para longe da verdade, cada escolha de ouro sobre a fé, transformava-se em peso que esmagava seu espírito, lembrando-o de que trair a luz é trair a si mesmo de forma irreversível. O beijo havia sido o início, e agora cada gesto subsequente reforçava a inevitabilidade do destino. O mestre não se defendia e, ao mesmo tempo, não estava derrotado. Cada passo, cada olhar, cada silêncio era uma lição viva. A espada de Pedro mostrou a limitação humana. O beijo de Judas revelou a fragilidade do coração. E Jesus, calmo, mostrava que a verdadeira força não reside na reação, mas na entrega consciente ao plano divino. O jardim parecia respirar com cada movimento. Cada sombra, cada suspiro, as árvores, o vento, a terra, tudo parecia ciente da magnitude do que estava acontecendo. E Judas, por mais que tentasse, não podia escapar da sensação de que tudo estava se desdobrando exatamente como deveria. Cada escolha errada já estava gravada no tecido do tempo, e cada ato do mestre confirmava a inevitabilidade da redenção que surgiria do sacrifício. Ele sentiu, talvez pela primeira vez, que a traição e o perdão estavam inseparavelmente ligados, que a espada e o beijo se encontravam no mesmo ponto do destino, e que a luz, mesmo diante da escuridão, nunca poderia ser destruída. Judas recuou alguns passos, mas não havia escapatória. O eco do beijo ainda queimava dentro de seu coração, reverberando como um sino de alerta eterno. Cada movimento de Jesus, cada passo em direção aos soldados, cada palavra silenciosa carregava séculos de significado. Ele compreendeu pela primeira vez que não estava no controle de nada. A prata em suas mãos já não tinha brilho. Parecia cinza, pesada, como se tivesse absorvido o peso da eternidade. O traidor olhou para o mestre, tentando encontrar alguma falha, algum sinal de misericórdia que pudesse justificar sua escolha, mas encontrou apenas serenidade, um amor que não podia ser corrompido nem pelos atos mais sombrios do homem. O arrependimento começou a se insinuar como uma sombra densa e sufocante. Cada memória de palavras, gestos e olhares de Jesus surgia na mente de Judas como fantasmas acusadores. Ele se lembrava das histórias, dos milagres, das parábolas que agora pareciam ecos de um mundo que ele nunca valorizou. Cada ato de bondade que ignorou, cada palavra de perdão que rejeitou, cada convite à luz que desprezou, pesava agora sobre sua alma. Ele sentiu, de maneira aterradora, que o destino que tentou controlar há muito já estava decidido. A traição não foi um ato isolado, mas uma consequência inevitável da distância que criou entre si mesmo e a verdade. Enquanto caminhava em meio às sombras, o coração de Judas batia com uma mistura de medo, culpa e uma estranha admiração. Ele compreendia que o mestre não era apenas um homem, mas a manifestação de uma luz que atravessava o tempo e que nada, nem mesmo a sua própria maldade, poderia apagar. E ainda assim, ele havia se colocado como instrumento da escuridão, e agora carregava o peso de cada alma que seria afetada por aquele gesto. A eternidade parecia inclinar-se sobre ele, e o jardim do Getsêmani não era mais apenas um lugar físico, mas o reflexo de seu próprio coração quebrado, de suas escolhas passadas e das consequências que jamais imaginou suportar. As tochas lançavam sombras longas e distorcidas, refletindo não apenas o ambiente, mas o interior de Judas. Cada pedra, cada galho, cada folha parecia consciente de sua escolha. O vento soprava de maneira irregular, como se tentasse afastar a maldade, mas apenas intensificasse sua consciência da culpa. Ele se sentiu pequeno,
frágil, diante de uma ordem que não podia compreender e não podia alterar. O beijo que deu, tão rápido e aparentemente insignificante, agora parecia enorme, carregado de consequências que jamais imaginara. O mundo inteiro, invisível aos olhos mortais, parecia inclinar-se diante daquele instante. Enquanto Judas contemplava o caminho que havia escolhido, a realidade de sua própria perda começou a se tornar clara. Ele havia traído o Filho do Homem, mas, acima de tudo, havia traído a si mesmo. A esperança que poderia ter encontrado, se tivesse se voltado para o perdão, agora parecia uma luz distante e inalcançável. Cada escolha errada, cada impulso egoísta, cada pensamento de medo e conveniência havia-o conduzido para o abismo que agora o abraçava. Ele sentiu que sua alma se partia, que cada fragmento carregava o peso de sua própria corrupção. Os discípulos, ainda despertando da surpresa e do medo, observavam em silêncio, sem compreender totalmente o que se desenrolava. O coração deles estava dividido entre a lealdade e a perplexidade, entre a vontade de agir e a consciência de que algo maior estava em movimento. Alguns tremeram, outros se ajoelharam involuntariamente, e todos sentiram, mesmo sem saber, que estavam diante de um momento que transcendia o tempo e a própria história. Cada sombra parecia mais escura, cada ruído mais intenso, cada toque do vento mais carregado de significado. O jardim respirava junto com o drama que se desenrolava, e Judas sentiu-se esmagado pela vastidão invisível do que havia desencadeado. Enquanto Jesus era levado, a compaixão e a tristeza emanavam dele de forma quase palpável. Ele não olhava para Judas com ódio, mas com uma dor profunda e uma paciência infinita. Cada passo do mestre parecia ecoar na alma de Judas, e cada silêncio era um grito de misericórdia que ele não podia ouvir ou não queria. O traidor sentiu-se como se estivesse caindo em um poço sem fim, cada camada de culpa esmagando-o mais fundo, enquanto a consciência de que tinha destruído algo que jamais poderia reparar o consumia. O beijo, breve e mortal em sua simplicidade, tornou-se um peso que atravessava os séculos, lembrando à humanidade que a escolha entre luz e trevas é constante e que até o gesto mais pequeno pode ter consequências eternas. E Judas, observando Jesus ser levado, sentiu o peso de cada alma que seria impactada por sua traição. A eternidade parecia dobrar-se sobre ele, e o jardim do Getsêmani não era mais apenas terra e pedras. Era o espelho do coração humano, refletindo cada falha, cada medo, cada escolha egoísta, cada impulso que separa o homem da divindade. A tensão crescia com cada passo. O ar parecia mais denso, carregado de presságios, e cada sombra parecia ter vida própria. O vento soprava entre as árvores, como se tentasse sussurrar advertências, mas Judas não podia ouvir além da própria culpa. Ele percebeu que a traição não era apenas um ato isolado, mas a expressão máxima da fragilidade humana, a incapacidade de confiar, a tentação de buscar conforto em ouro ou em poder, a cegueira diante do divino. O beijo que deu selou sua história, mas também se tornou um aviso eterno. O homem que se afasta da luz carrega consigo o peso do mundo. E enquanto Jesus caminhava para cumprir o destino que salvaria a humanidade, Judas sentiu a realidade esmagadora de sua escolha, que o amor verdadeiro não pode ser corrompido, que a entrega divina supera a traição e que o peso de cada ato ecoa além da vida, atravessando gerações, moldando corações e destinos. O traidor percebeu que, embora estivesse fisicamente presente, sua alma começava a se distanciar da luz, afundando lentamente nas sombras que ele mesmo abraçara. O ar estava pesado, carregado de sombra e presságio. O silêncio do jardim parecia quase sólido, interrompido apenas pelo tilintar das moedas no cinto de Judas, lembrando-o de cada escolha errada, de cada passo que o afastara da luz. Os soldados avançavam.
tochas em mãos, suas sombras alongando-se e contorcendo-se sobre o chão úmido, como se fossem mãos invisíveis prestes a agarrar algo mais que carne. Cada movimento deles reverberava nos corações dos discípulos, despertando medo, dúvida e uma urgência silenciosa. Mas nenhuma lâmina, nenhuma força humana poderia medir a magnitude do que se desenrolava naquela noite. Jesus permanecia calmo, sua presença irradiando uma autoridade silenciosa que atravessava o medo e a escuridão. Cada passo seu parecia ecoar não apenas no chão do jardim, mas em todo o tecido do universo. Ele conhecia o desígnio que se cumpriria, sabia que cada gesto, cada palavra, cada silêncio tinha sido planejado desde antes da criação. E mesmo cercado por sombras e violência iminente, ele caminhava com serenidade absoluta, irradiando uma luz que nenhum aço ou grito poderia apagar. Pedro, ainda segurando a espada, sentiu o peso da autoridade divina pressionando sobre suas mãos. A lâmina que antes representava proteção e coragem, agora parecia impotente diante da força invisível que permeava o jardim. Ele percebeu que a verdadeira batalha não se travava entre soldados e homens, mas entre o humano e o divino, entre a impaciência e a entrega, entre a sombra e a luz que não pode ser destruída. Cada tentativa de intervir, cada gesto impulsivo, era apenas um reflexo da fragilidade humana diante do cumprimento do plano eterno. Judas observava cada detalhe, sua mente corroída pelo arrependimento prematuro e pelo terror silencioso do inevitável. Ele via o mestre sendo cercado, tocado, algemado e levado sem resistência. Cada toque dos soldados parecia martelar sua própria consciência, lembrando-o de sua culpa, da profundidade de sua traição e do peso que carregaria por toda a eternidade. A prata em seu cinto ardia como brasas, queimando-lhe o corpo e a alma, revelando que a sombra que ele abraçara não era apenas externa, mas um reflexo do vazio interno de sua própria escolha. O vento aumentou, agitava as folhas e as árvores, sussurrando segredos que apenas a alma poderia ouvir. Cada sombra parecia viva, cada pedra consciente, cada galho do jardim inclinado para observar a grandeza do drama espiritual que se desenrolava. Os discípulos estavam paralisados, divididos entre a lealdade e o medo, entre a ação impulsiva e a consciência de que estavam diante de algo que transcende qualquer compreensão humana. Cada passo dado, cada respiração pesada, era carregado de significado, e o peso da eternidade parecia repousar sobre eles como um manto invisível. Pedro tentou avançar, espada erguida, mas o olhar de Jesus, calmo e penetrante, deteve-o. Não houve repreensão, apenas compreensão, um silêncio profundo que atravessava o corpo e a alma de Pedro. Ele percebeu que a violência humana não podia deter o divino, que a verdadeira força se encontra na paciência, na entrega e na confiança no plano maior. E Judas, observando, sentiu a impotência esmagadora de sua própria trama. Cada gesto que tentara manipular, cada movimento que acreditara controlar, se desfazia diante da realidade absoluta do destino que não podia ser alterado. Os soldados se aproximaram, tocando Jesus, e cada contato parecia ressoar como trovão no espírito de Judas. Ele percebeu que a traição não era apenas um ato físico, mas um ponto de convergência de escolhas, cada uma levando-o mais fundo nas sombras. O beijo que dera breve e mortal, agora parecia reverberar em ondas, mostrando-lhe que até o menor gesto de engano carrega consequências eternas. Ele compreendeu, enfim, que trair a luz é trair a si mesmo, que cada impulso egoísta ecoa no tempo e afeta não apenas o presente, mas gerações inteiras. Enquanto Jesus era algemado, os discípulos sentiram a gravidade do momento. Alguns tremeram, outros caíram de joelhos, incapazes de compreender totalmente a profundidade do que ocorria. A presença de Jesus preenchia o espaço, não com medo, mas com autoridade silenciosa,
paciência infinita e compaixão que atravessava séculos. Cada gesto dele, cada passo, cada silêncio era uma lição viva. A entrega é mais poderosa que a resistência, o amor supera a traição e a luz jamais pode ser destruída, mesmo diante da escuridão mais densa. Judas, imerso em culpa e desespero, começou a sentir o peso do mundo sobre suas costas. Ele viu claramente que não havia retorno, que cada escolha errada havia traçado um caminho que não podia ser desfeito. O arrependimento já não tinha poder sobre o destino, apenas pesava como pedra em sua alma. O jardim parecia testemunhar sua angústia, respirando junto com o drama, ampliando cada sombra, intensificando cada medo, transformando cada toque do vento em sussurros de julgamento. As tochas iluminavam parcialmente os rostos e as folhas, mas nada podia iluminar a escuridão que Judas carregava. Cada sombra parecia acusá-lo, cada passo de Jesus parecia exaltar sua luz. O traidor compreendeu naquele instante de terror silencioso que cada ato humano é registrado não apenas na história, mas na eternidade, que a traição, por mais rápida ou discreta, reverbera em ondas que atravessam tempo, espaço e almas, que a entrega ao divino, por mais dolorosa e incompreensível, é a única força capaz de sustentar o mundo contra as trevas. E enquanto os soldados conduziam Jesus para fora do jardim, o peso espiritual da noite atingiu todos presentes. Cada discípulo, cada sombra, cada folha, cada galho parecia consciente do impacto daquele instante. Judas sentiu finalmente que havia perdido algo que nunca poderia ser recuperado, que sua traição não apenas separara o Mestre, mas também a si mesmo da plenitude da luz. Mas mesmo no ápice da culpa e do medo, uma verdade eterna sussurrava: a luz jamais pode ser destruída, mesmo quando a escuridão parece total. O jardim mergulhou em um silêncio quase palpável, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas e pelo bater acelerado dos corações humanos ali presentes. Cada passo dos soldados parecia retumbar no espírito de cada discípulo, em cada sombra, em cada pedra que testemunhava aquele instante. As tochas projetavam formas que se contorciam e se alongavam, criando um cenário quase sobrenatural, como se o próprio universo tivesse suspendido o tempo para assistir ao desdobramento de algo maior que a própria história. Jesus caminhava com calma, cada passo uma declaração silenciosa de autoridade e entrega. Ele sabia que cada gesto daquela noite já estava inscrito nos céus e que nada poderia alterar o plano que atravessaria séculos. Pedro ergueu novamente a espada, tremendo entre coragem e desespero, mas o olhar profundo de Jesus o deteve. Sem palavras, a autoridade divina falava através do silêncio. A verdadeira batalha não se trava com lâminas ou gritos, mas com fé, entrega e amor que transcende a violência. Pedro sentiu o peso de sua própria limitação, o quão efêmera é a força humana diante do cumprimento do destino divino. Cada movimento que ele desejava fazer era inútil, cada impulso era apenas sombra diante da magnitude do que acontecia. Judas, imerso em uma mistura de terror e arrependimento, sentiu o peso da eternidade esmagar sua alma. O beijo que dera não apenas selara a traição, mas revelara a profundidade da fragilidade humana, a tentação do ego e a cegueira frente à luz. Ele viu o Mestre ser cercado, tocado e algemado sem resistência, e cada contato parecia martelar em sua consciência o próprio abismo que ele havia aberto em sua alma. A prata em seu cinto queimava como fogo, lembrando-o de que nenhum ato humano poderia desfazer aquilo que ele havia escolhido, que a escuridão que abraçara agora o possuía de forma quase física. As árvores do jardim pareciam se inclinar, cada galho sussurrando histórias do passado e presságios do futuro. O vento carregava murmúrios de profetas, ecos de almas que jamais conheceriam aquele momento, lembrando que a luz e a escuridão sempre coexistem, mesmo quando a humanidade tenta obscurecer o que é eterno.
Cada sombra alongada parecia viva, cada pedra vibrava com a energia espiritual que preenchia o espaço, e cada respiração dos discípulos era pesada, cheia de medo, reverência e compreensão tardia de que estavam diante de algo que ultrapassava a lógica humana. Enquanto Jesus era conduzido pelos soldados, o desespero dos discípulos aumentava. Tiago, João e os outros se sentiam impotentes, divididos entre o instinto de proteger e a consciência de que qualquer resistência seria inútil diante do desígnio divino. Cada olhar lançado ao Mestre carregava a atenção de séculos, o peso da história, a responsabilidade de testemunhar algo que marcaria a eternidade. Pedro, paralisado, compreendeu que a espada não podia salvar ninguém, que a força humana é apenas sombra diante da luz, e que a entrega consciente ao plano divino é o único caminho de verdadeira vitória. Judas, consumido pela culpa e pela desolação, percebeu que a verdadeira prisão não estava nas correntes que agora seguravam Jesus, mas dentro de seu próprio coração. Cada passo do Mestre parecia acentuar o abismo que se formava entre ele e a redenção que nunca buscou. Ele sentiu que cada escolha egoísta, cada pensamento de conveniência, cada impulso de vaidade ou medo o haviam conduzido a um ponto de não retorno. A escuridão dentro dele era profunda, palpável, e o arrependimento, embora presente, não podia alterar o destino que já se cumpria diante de seus olhos. O beijo de Judas, breve e aparentemente insignificante, agora reverberava em ondas invisíveis pelo jardim, carregando o peso de sua escolha, a consequência de cada alma afetada, e a lembrança de que a traição humana jamais passa despercebida diante da eternidade. Ele compreendeu com horror que trair a luz é trair a si mesmo, que a sombra que abraçara agora moldava não apenas seu presente, mas o eco de sua existência para sempre. Cada gesto de Jesus, cada passo silencioso, cada toque de misericórdia, tornava-se um espelho cruel para Judas, refletindo tudo o que ele jamais valorizara, tudo o que havia perdido para sempre. O vento aumentava, fazendo as folhas sussurrarem como se o jardim inteiro fosse consciente do que ocorria. As sombras se alongavam e dançavam com uma vida própria, misturando a escuridão com a luz que emanava de Jesus. E cada discípulo sentia a magnitude da cena que presenciava. O Mestre caminhava para cumprir o destino que salvaria a humanidade. Cada gesto carregado de poder invisível, cada silêncio carregado de significado, cada olhar carregado de amor e compaixão infinitos. Nenhum dos presentes poderia compreender plenamente, mas todos sentiam profundamente que estavam diante de algo que atravessaria séculos. Judas, completamente dominado pelo peso de sua consciência, viu que nada poderia salvar sua alma, exceto o arrependimento que agora era tardio demais. Ele sentiu a profundidade da escuridão que abraçara, o quão irremediável era a distância entre ele e a luz que agora se aproximava do sacrifício final. E ainda assim, mesmo no ápice de sua culpa, uma verdade absoluta sussurrava: que a luz jamais pode ser destruída, que a entrega supera a traição, que o sacrifício que estava por vir transformaria tudo, atravessaria séculos e venceria a escuridão que parecia dominar aquele instante. O jardim do Getsêmani tornou-se testemunha viva do conflito entre sombra e luz, entre falha humana e perfeição divina. Cada pedra, cada galho, cada sombra carregava o peso daquele instante e cada respiração parecia registrar o que a história jamais esqueceria. Os discípulos, ainda em choque, começaram a compreender lentamente que estavam diante do cumprimento de algo maior que eles mesmos, que sua impotência diante da prisão de Jesus não era fraqueza, mas uma lição sobre a diferença entre o poder humano e o poder eterno. O silêncio do jardim era pesado, quase sufocante, mas carregava a promessa do que estava por vir.
Jesus, mesmo conduzido, irradiava uma autoridade que nenhuma algema poderia conter. Cada passo que dava era um ensinamento sobre paciência, entrega, fé e amor. E Judas, esmagado pela própria escuridão, sentiu que nunca mais poderia se libertar da memória daquele instante, do eco do beijo, da espada e da entrega que mudaria a história para sempre. A escuridão da noite parecia mais densa após a prisão, mas uma luz invisível ainda atravessava cada sombra, cada pedra, cada coração presente naquele jardim. O beijo de Judas e a entrega de Jesus não foram apenas acontecimentos de uma noite. Foram símbolos eternos da batalha entre luz e trevas, entre escolha humana e destino divino. Cada discípulo que testemunhou, cada traidor que compreendeu tarde demais, cada sombra que se moveu naquela noite carregaria para sempre o eco daquele instante. O Getsemane não é apenas um lugar físico, mas um espelho da alma humana, refletindo nossas escolhas, nossas falhas e a força da luz que persiste apesar da escuridão. A verdade que muitos ignoram é profunda e perturbadora. Até na maior traição, até na escuridão mais completa, a luz divina permanece invencível. O amor que transcende falhas, o perdão que supera erros, a entrega que transforma dor em redenção, tudo isso é maior do que qualquer ato humano, maior do que qualquer sombra que possamos abraçar. Cada um de nós enfrenta a mesma batalha, decidir entre a luz e a sombra, entre a verdade e o engano, entre a eternidade e o efêmero. A escolha é nossa e o eco dela atravessa séculos. Judas, consumido pelo arrependimento, se tornou lembrança eterna do perigo de se afastar da verdade. Os discípulos, apesar do medo, aprenderam que a entrega supera a resistência, a paciência supera a impaciência e que a verdadeira luz não depende da força humana para prevalecer. E Jesus, conduzido ao destino que parecia derrota, revelou que a verdadeira vitória está na entrega, na fé e no amor que persiste mesmo diante da morte. Cada passo dele, cada silêncio, cada gesto é um convite à reflexão sobre nossas escolhas, sobre nossas sombras e sobre o que estamos dispostos a sacrificar pelo que é eterno. Se esta mensagem tocou o seu espírito, não a deixe morrer na escuridão. Compartilhe esta luz com aqueles que ainda buscam a verdade. Curta este vídeo para que a mensagem alcance mais corações. Inscreva-se no canal e ative o sininho para nunca perder a chamada da eternidade. Cada gesto, cada decisão de espalhar esta mensagem é um passo para iluminar aqueles que caminham nas sombras. O jardim do Getsemane permanece vivo não apenas na história, mas em cada alma que ousa contemplar suas lições. Luz e trevas coexistem, traição e entrega se encontram, e a consciência humana observa cada escolha. Cada instante carrega séculos de significado, e mesmo quando a sombra parece dominar, a luz nunca se extingue. Que esta lembrança penetre em sua mente e coração, e que cada escolha sua seja guiada pela busca da verdade, da entrega e do amor que transcende a escuridão.